Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa belezinha aqui. Nos livros, o pé de trasgo era um porta-guarda-chuva que ficava localizado no Largo Grimaldi número 12. Harry o vê quando ele chega pela primeira vez na sede da Ordem da Fênix. No livro fala também que a Ninfadora Tonks já tropeçou mais de uma vez no porta-guarda-chuva de pé de trasgo. No filme, se você prestar atenção, ela também tropeça. Inclusive, se você gosta de Harry Potter, eu já fiz muita coisa da saga e tá tudo lá no meu Instagram. Dá uma olhada lá. Bom, então vamos lá. Primeiramente, materiais. Você vai precisar de um pote, seja ele de vidro ou qualquer coisa do tipo. Fita crepe, papel higiênico, papel alumínio, uma foto de um homem fumando. Brincadeira, é só jornal mesmo. Algum pedaço de plástico. Eu usei um pote de requeijão, mas pode ser uma garrafa PET transparente também. Além disso, tem alguns materiais que não estão aqui e eles são cola branca, tinta, pincel, tesoura, lixa e estilete. Ok, vamos começar com a estrutura da base. Comece amassando seu jornal até ele ficar com formato oval, parecendo um pãozinho. Depois, usa a fita crepe para fixar o jornal ao redor do seu pote. Faça isso ao redor de todo o pote até ele ficar bem mais robusto. Ao longo do processo, vai dando umas amassadas para ir moldando o formato levemente. O formato inicial que a gente está procurando é algo mais ou menos parecido com uma pata de elefante. Usa a fita crepe e aperta bastante para reforçar todas as curvas desejadas. Na parte de cima, usa a fita crepe para dar uma arredondada mais perto da boca. Amassa mais um pouco de jornal até você obter um formato mais ou menos parecido com o dedão do pé. Usa a fita crepe para manter o formato e também para fixar o dedão na nossa estrutura. Faça isso para os dois dedões. Dê algumas leves apertadas na base para deixar a sola dos dedões mais rente e mais chapada com o chão. Cubra toda a sua estrutura com fita crepe até você não conseguir mais ver nenhum jornal. Agora com papel alumínio vamos criar mais algumas dobras no pé. Amassa o papel alumínio da mesma forma que você amassou o jornal, só que agora deixa a parte de baixo bem mais grossa e a parte de cima bem fininha. Dessa forma a gente vai criar algumas dobras que ficarão bem naturais no pé. De novo, vai usando fita crepe para fixar. Aqui eu estou usando uma esteca, mas qualquer colher ou palito de picolé serve. Basicamente qualquer coisa que você consiga utilizar para reforçar as dobras e suavizar algumas outras partes. O papel alumínio é bem mais maleável que o jornal, por isso ele é bom para modelar essas formas mais brutas. Vá criando algumas dobras ao redor de toda a estrutura e vá mantendo alguns padrões irregulares e alternados. Amasse alguns pedaços pequenos de papel alumínio para criar algumas protuberâncias ao redor do pé. Vai usando fita crepe para fixar. Mais tarde a gente também vai fazer a mesma coisa, só que usando papel higiênico. Faça isso quantas vezes você achar necessário, lembrando que quanto mais detalhes, melhor. Dependendo do pote que você escolher utilizar, você pode optar por cobrir a boca para garantir o melhor acabamento. Ao final do processo, você deverá ter alguma coisa mais ou menos assim. Antes de começarmos a fazer a textura da pele, vamos demarcar onde ficarão as unhas do pé. Demarque na sua peça o espaço onde ficarão as unhas. Depois, transponha essa marcação para o seu pedaço de plástico. Use uma tesoura para cortar conforme demarcado. Peça ajuda para um adulto caso seja necessário. Eu usei uma tesourinha menor para gastar bastante a ponta das unhas. Deixei uma delas bem quebrada e fui fazendo vários cortes nas pontas das duas. Com uma lixa, lixe a superfície da unha até que ela fique bem opaca. Com um estilete, faça leves vincos na superfície da unha para deixá-la bem serrilhada. De novo, se você precisar, peça ajuda para um adulto. Dê uma torcida na ponta das unhas para deixá-la bem quebradiça mesmo. E agora vamos fazer a textura da pele. Em um recipiente à parte, misture água e cola em partes iguais. Com um pincel, espalhe a mistura sobre a sua superfície. Aplique o papel higiênico por cima da área molhada e vá pincelando com a mistura. Você vai perceber que automaticamente o papel higiênico vai criando algumas texturas. Vá usando seu pincel para reforçar essas rugas e criar mais texturas. Na região das unhas, vá empurrando o pincel para criar mais algumas rugas. Você pode usar a unha para criar o formato perfeito para encaixá-las mais tarde. Com mais papel, vá criando mais rugas nessa região. Faça isso para os dois dedões. Pega um pedacinho de papel, molha na mistura e vá criando mais algumas outras protuberâncias ao redor de toda a estrutura. Essas aqui são menores que as outras, mas ainda assim ajudam a detalhar sua peça. Faça algumas outras rugas na boca do pote para ajudar a demarcar onde acaba o trasgo e onde começa a boca. Cubra toda a sua peça com papel. Agora nosso objetivo é não conseguir mais ver a fita crepe por baixo. Faça pelo menos 3 camadas de papel, esperando secar entre elas. Quanto mais camadas você colocar, mais rígida ficará a peça depois de seca. Agora que já secou, vamos para a pintura. Para a primeira camada de tinta, eu usei preto, branco, azul turquesa, marrom café e verde esmeralda. Mas qualquer azul, marrom e verde dão pro gasto. Vamos pintar toda a peça com essa primeira camada de tinta mais escura, prestando bastante atenção nos detalhes para não deixar ficar faltando nenhum ponto. Espera secar e depois dá uma olhada por todos os ângulos para ver se não faltou nada mesmo, porque é melhor ver agora do que quando for tarde demais. Depois que a peça estiver seca, faça a mesma mistura, só que agora adicione mais branco e mais marrom. Molhe um pincel seco na sua tinta e tira o excesso de tinta do pincel
pincel em outra superfície. Você pode usar um papel higiênico ou um papel toalha para isso. Vá dando algumas pinceladas leves e rápidas por cima da sua superfície. Você vai ver que apenas o que está em relevo está sendo pintado, e é esse o nosso objetivo. Na parte de baixo estou pintando com um tom mais claro para clarear a sola do pé. Clareie ainda mais sua tinta e agora, se possível, usa um pincelzinho menor para ir aplicando algumas pinceladas ainda mais suaves, com menos tinta e realçando os detalhes. Cada vez que você clarear a sua tinta, você vai pincelar com mais suavidade. Agora, com a tinta já bem clara, quase branca, pincele apenas as áreas de mais destaque. Seu resultado deve ficar parecido com esse daqui. A boca do nosso porta-lápis eu vou pintar de um marrom escuro e depois vim com um marrom mais claro para dar um efeito amadeirado. Agora é a hora da pedicure ao contrário, onde a gente vai deixar essas unhas o mais repugnante possível. Eu usei essa tinta amêndoa para a base das unhas, mas você pode misturar um pouco de amarelo com um pouco de marrom que dá na mesma. Faça isso para as duas unhas. Com um pouco de marrom claro e usando a mesma técnica de antes, eu fui pincelando a superfície da unha, sujando as bordas e criando alguns padrões circulares. Depois, com um marrom um pouco mais escuro, eu reforcei essa sujeira. Espera secar completamente a sua unha, mistura um pouco de marrom escuro com água para criar uma água suja e aplica por cima da sua unha. E tire o excesso com papel. Aqui eu usei Super Bonder para colar a unha no dedão, mas cola branca dá pro gasto também. Depois eu fiz mais alguns detalhes perto da cutícula com um marrom mais escuro. Depois de seco eu apliquei um verniz para deixar as unhas um pouco mais brilhantes. Eu usei verniz, mas você também pode usar cola branca, dá no mesmo resultado. Também passei um pouco de verniz na boca para dar um efeito de madeira envernizada. Essa parte aqui é completamente opcional, eu fiz só para efeito de acabamento mesmo. Eu recortei alguns pedaços de EVA e usei essa cola absolutamente nojenta que tinha aqui em casa para colar eles na peça. Então tá aí o resultado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários aqui ou me manda lá no Instagram que eu vou fazer o melhor para responder. Se você tentar e fizer me manda mesmo que eu quero ver. Ou então posta e me marca também. Se você gostou, curte aí, se inscreve que tem mais coisa vindo. E é isso, tchau.